Graças a Deus, né? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, vossos amigos que está nos acompanhando nesta manhã. Que Deus, através do teu Santo Espírito, já tem falado aos vossos corações. Mas eu creio que Ele é um Deus que está sempre falando aquilo que nós precisamos ouvir. E com certeza ainda há algo mais que o Senhor tem para nos conceder nesta manhã, né? E eu quero já agradecer esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, né? Através, usando o teu filho, o pastor desta igreja, pastor Asnob Tavares, que tem nos concedido essa oportunidade para nos trazer a mensagem, uma palavra da parte de Deus, né? E eu quero também ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. E esperando em Deus, crendo que o Senhor há de me usar para falar aos vossos corações, porque a palavra é dele, né? E nós somos dele e estamos na mão do Senhor, na dispensação deste Deus que tudo pode. Então, se nós estamos na dispensação de Deus, na mão do Deus vivo e poderoso, e a palavra é dele, então ele fala da forma que ele acha por bem falar. E com certeza, nesta manhã, ele vai nos usar para continuar falando em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 3:19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério, de alegria, de gozo, pela presença do Senhor. Então, que nós possamos, todos os dias, entender que o Senhor Jesus nos convida a ter um arrependimento, ou seja, olhar para nós, olhar para dentro de nós. E eu creio que Deus, através do Espírito Santo, nesta manhã, já tem falado contigo, e você tem percebido que em alguns momentos da sua vida, em algum momento que você anda por esta vida, alguma coisa não está dando certo, não deu certo, e aí você pode olhar para um e para outro, mas a palavra do Senhor nesta manhã é que você deve se arrepender e se converter. Como? Olhando para você. O arrependimento é você voltar atrás, é mudar de direção, não olhar para as pessoas, não olhar para A e para B, mas olhar para você, olhando para si próprio, olhando aonde que eu estou errando, o porquê que isso está acontecendo. Será que eu estou agindo segundo o querer de Deus? Será que Deus está permitindo isto? Por quê? E a palavra do Senhor nos convida a nos arrepender e a nos converter. São coisas diferentes. Primeiro, nós devemos nos arrepender. Arrependei-vos, ou seja, mude de direção, se posicione, coloque-se na presença do Senhor. E com o arrependimento vem a transformação, vem a libertação, vem a conversão. Você não pode só se converter se você não se arrepende. E a prática do arrependimento, mas esta é a palavra desta manhã, é a palavra desta manhã, é a palavra de Deus que está para nossas vidas. Nós devemos olhar para nós e verificarmos o que acontece comigo e com você, por que as coisas estão acontecendo de tal maneira. E nós, às vezes, acusamos um e outro, apontamos para um e outro, mas a palavra de Deus, Deus que conhece a mim e a você, Deus que conhece os nossos corações, Ele sabe quem sou eu, e sabe quem é você, e sabe a prática sua, o seu dia a dia,
ação, aquilo que você faz todos os dias. E se você pare para pensar, será que não é digno? Será que não, neste momento, você não tenha na sua consciência, não deve haver um arrependimento, não deve mudar de ação, de atitude? Será que não tem que mudar para que as coisas continuem a andar? Porque a palavra diz assim, que se nós nos arrependemos e nós nos convertemos, os nossos pecados serão apagados, ou seja, as nossas transgressões, Deus irá nos perdoar, e aí virá o tempo de refrigério, a paz, o gozo. Só após nós voltarmos atrás das nossas ações de pecado, de transgressão, e aí o Senhor nos dá o refrigério. É isso que ele falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo de refrigério para você, para que você alcance paz no seu coração. Você busca paz em todos os lugares, mas precisa primeiro acontecer algo que é necessário: voltar atrás em nossas ações, em atitudes que está nos afastando de Deus, em práticas que está levando nós para o inferno, para a destruição. Nós devemos dar meia volta, retornar, voltar e nos arrependemos. E aí, quando nós nos arrependemos, nós vamos começar a entender qual que é a boa, perfeita vontade de Deus. Para você conseguir entender, você precisa voltar um passo atrás. Se você olhar João Batista, a Bíblia diz, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que Deus preparou, levantou João Batista, quando Jesus estava para vir a esta terra, mas Deus preparou João Batista para que endireitasse o caminho. Por quê? Porque havia um período em que o povo tinha parado de buscar a Deus. Cada um fazia conforme a sua vontade, como a própria palavra diz lá em Juízes, que eles esqueceram do Senhor. E quando nós nos esquecemos do Senhor, quando nós nos afastamos do Senhor, nós praticamos a nossa própria vontade. Nós fazemos aquilo que queremos, aquilo que nós entendemos que é certo e que muitas vezes está errado, mas nós fazemos porque achamos que estamos fazendo certo. E a Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Levantou-se os líderes, os religiosos, cada um tinha a sua própria prática, e estabelecia para que o povo obedecesse, e o povo também fazia da sua forma, como eles entendiam. E Deus levantou João Batista para profetizar aquele que veio, como diz lá o profeta Isaías, né? A voz que clama no deserto. Uma voz começou a clamar. Deus levantou João Batista com uma voz, clamando no deserto, dizendo ao povo o quê? Arrependei-vos, convertei-vos, porque vai chegar o Reino dos céus aqui na terra. O Cristo, o Redentor está chegando. Mas para que vocês recebam, para que vocês tenham comunhão com este Cristo, vocês precisam se converter. E João Batista começou a pregar, e isso começou a incomodar as pessoas, as lideranças. E as lideranças começaram a perceber, e aquela notícia começou a chegar entre o povo. Quem é? É o João Batista. É um comedor de mel e gafanhotos, o que anda com pele de roupa de pele de carneiro. É alguém que é diferente. Ele está proclamando a mensagem do Senhor, dizendo que as pessoas devem se converter. E muitas pessoas, naquela época, que cada um fazia o que queria, quando começaram a ouvir a mensagem, versículo 1 de capítulo 3 de Mateus, assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta, foi anunciado pelo profeta, que diz: voz do que clama no deserto, proclamai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Esta voz, que naquela época Deus levantou João Batista para dizer: arrependei-vos, endireitai os vossos caminhos, porque o reino dos céus é chegado, continua a ser proclamada hoje. Muitos de nós precisamos nos arrepender,
nos converter, porque o reino dos céus é chegado. O Senhor Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja, e Ele não deseja, Ele não quer que você fique de fora, Ele não quer que você se perca. Jesus quer que você se salve, mas para isso você precisa olhar para você, para as suas atitudes, para as suas ações. Você quer tempo de refrigério, você quer tempo de paz, você quer tempo de alegria, mas aonde você encontra paz? Aonde você encontra alegria? Aonde você encontra refrigério? Se neste mundo tereis aflições, o próprio Cristo falou, neste mundo nós teremos aflições, e o consolo da sua alma está em Cristo, a alegria da sua alma está em Cristo, o conforto da sua vida está em Cristo. Como? Quando você reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepender das suas ações, quando você se arrepende, quando você volta atrás, quando você muda de direção, você está se posicionando, você deixa de servir ao rei, ao príncipe deste mundo, ao príncipe das trevas, e começa a servir a Jesus. Você declara uma guerra contra o inferno. Você precisa se posicionar e declarar uma guerra contra o diabo. Como? Tomando posição. A partir de hoje, eu, minha casa, minha família, meus filhos, todo o meu trabalho, meu emprego, minha empresa, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor, não mais pertence ao diabo, não mais pertence ao inimigo, porque o príncipe das trevas deste mundo, o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Mas Cristo, Jesus, ele veio a este mundo, aquela voz que proclamava lá no deserto, a voz do deserto, se cumpriu-se, Jesus veio. Jesus já veio a esta terra, e hoje Ele deixou a mim, e a igreja, e a nós que proclamamos a palavra do Senhor, dizendo que devemos nos converter. O crente precisa se converter, eu preciso me converter, você precisa se converter, nós precisamos todos os dias olhar para nós mesmos, e vermos as nossas ações, as nossas atitudes, onde estamos errando, onde estamos desagradando ao Senhor, por que estamos passando essa situação, e nos olhar para nós, e dar um passo atrás, falar assim, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso fazer com que as coisas mudem. É você declarar uma guerra. Sabe por quê? Joel já dizia, multidões, multidões, no vale da decisão. As pessoas, as multidões, e eu era assim, muitos são assim. Vive no meio da multidão, no meio do povo, mas está sozinho, procurando uma solução, cheio de decisões, cheio de dúvidas, cheio de problemas para ser solucionados, e o profeta já dizia, olha, multidões, multidões, no vale da decisão, e vocês precisam fazer o quê? Declarar uma guerra. E aí o profeta falou, olha, precisa declarar uma guerra contra o inferno, santificai-vos e declarai uma guerra, vocês que são homens valentes, mulheres valentes, declarem uma guerra contra o inferno, e se posicione hoje, que você vai ser de Cristo, que você vai servir ao exército de Deus, que você vai ser luz nesta terra, vai ser sal e luz, você vai transformar o ambiente onde você está, através da sua palavra, através do testemunho, através da sua vida, você vai perceber, que aquilo que você não via luz, não via solução, não via direção, o Espírito Santo vai começar a mostrar, porque é o quê? É o refrigério, você começa a ter o refrigério na sua alma, e você vai dizer, Senhor, não tem solução, não tem isso, não tem aquilo, e Deus vai te mostrando, Deus vai te revelando. Por quê? Porque agora você já se arrependeu, e você se arrependeu, você precisa o quê? Se converter. Não é só se arrepender não, você precisa se converter também. Quando você se arrepende, você volta atrás, e se converter, é a transformação diária. Todo dia você precisa ter comunhão com Deus, todo dia você precisa de mudança, aí você vai transformando, você vai mudando, vai se renovando, as pessoas vão olhando para você e falam assim, ali vai um crente, ali vai um salvo, ali vai alguém que foi liberto, ele bebia,
ele roubava, ele matava, ele fazia as coisas erradas, mas hoje ele não faz. Hoje ele é justo, hoje ele foi justificado por Cristo, ou seja, começa a haver uma transformação, e essa transformação as pessoas começam a ver na sua vida, e as pessoas precisam, o mundo precisa ver na sua vida transformação. Aí você fala assim, eu me arrependi, e o Espírito Santo, Jesus Cristo, já começou a fazer a obra na minha vida, e já começou a fazer uma transformação, e aí você começa a dizer, olha, hoje eu estou com Cristo, hoje eu sou do exército de Cristo. Por quê? Porque o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha vida, e eu quero perguntar nesta manhã, você quer ser mudado, não por mim, mas por Deus? Você quer ser transformado por Deus? Você precisa se posicionar, você precisa se colocar como um verdadeiro soldado de Cristo, um verdadeiro soldado, porque se você não se posicionar, você vai perceber que as suas ações são vãs, porque de nós mesmos, só eu e você não vai conseguir, só você fazendo, você não vai conseguir, você vai dar um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás, mas se Jesus estiver na sua vida, se ele for o general de guerra, se ele for aquele que peleja por você, se ele for aquele que vai estar na sua frente, lutando pelas suas batalhas, você vai conseguir passar, o muro vai cair, a barreira vai sair, e você vai perceber que Deus está agindo na sua vida. Por quê? Porque você hoje encontrou-se com Jesus, e eu tenho convicção, que hoje é dia de decisão, na sua vida, assim como na minha vida, falar que Jesus é bom mesmo. Agora como é que você vai saber, se você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Como é que você vai provar e ver que o Senhor é bom, se você está distante dEle, se você está afastado do Senhor? E aí você começa a julgar as coisas, julgar as pessoas, mas nós só conseguimos olhar para nós mesmos, quando nós entendemos que nós precisamos de uma verdadeira mudança, e esta mudança só vem através do Espírito Santo. A Bíblia fala do filho pródigo, que é aquele, pródigo quer dizer gastão, aquele que é desperdiçador, aquele que destrói, aquele que manda as coisas fácil. Então, lá Lucas está falando do filho pródigo, daquele que gastou as coisas. E aí diz que aquele jovem, antes do seu pai vir a falecer, a morrer, ele já pôs na sua mente, eu acredito que alguém colocou na sua mente, que ele deveria curtir a vida, que ele era jovem, que ele era filho de um fazendeiro, que ele tinha tudo para viver a vida tranquila. Então ele poderia pegar as coisas do pai e poderia gastar, viver a vida. E assim ele fez. Ele colocou no seu coração que ele deveria sair e partir para a sua vida, seguir a vida conforme ele entendeu. E assim ele fez, pediu para o pai, e o pai, eu creio que doeu um pouco no coração do pai, mas o pai cedeu, deu a parte dele, e ele foi seguir a sua vida. Como pródigo foi gastar, como pródigo ele foi usufruir, como pródigo ele foi desfazer aquilo que ele recebeu sem custo nenhum, aquilo que recebeu sem ter valor para ele, porque ele recebeu muitas vezes as coisas que vêm fácil, vai fácil, né? Então ele não sabia quanto custava, ele não sabia qual que era o valor daquilo, e o valor da vida, o valor da salvação é a mesma coisa. Nós precisamos entender qual o valor que Jesus tem para a nossa vida, qual o valor da morte, da cruz do Calvário, qual é este valor, qual o preço foi pago. Se nós colocarmos, meditar, você começar a olhar o preço que foi pago na cruz do Calvário, o valor que tem a sua vida, a salvação que Jesus entregou na cruz do Calvário por você, a sua vida, você vai se converter. Você vai se arrepender das suas ações. Se você rouba, você vai deixar de roubar. Se você mata, você vai deixar de matar. Se você
frauda alguém, ou pratica iniquidade, algum mal, você vai deixar, se você adultera, se você é um esposo e está traindo sua mulher, se você é uma mulher e está traindo seu esposo, você vai deixar, por quê? Porque você precisa entender o valor do sacrifício de Cristo. Foi um preço muito alto. Mas aquele filho pródigo, ele recebeu a herança do pai, e ele nem sabia o valor que tinha. Começou a gastar. E ele gastou tudo. Mas o importante, que eu quero comentar, não é só o que ele fez, a ação errada que ele gastou, mas foi a atitude, o posicionamento que ele teve quando ele entendeu o valor das coisas do pai. Quando ele não tinha mais. Quando ele estava sem nada. Que estava lá já comendo restos, ele entendeu que o que o pai tinha era muito especial, que o que o pai tinha para ele, e que ele gastou, era especial. Ele falou, então eu errei, eu pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra todo mundo, e pequei contra o meu pai, mas sabe uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me posicionar, eu vou me humilhar, eu vou voltar atrás, eu vou reconhecer, eu reconheço, aquele falou assim, eu reconheço que eu errei. Quantos de nós agimos errado, fazemos errado, vivemos errado, e não reconhece que está no erro? E você precisa reconhecer o seu erro, você precisa reconhecer que está no pecado, que o pecado leva à morte, que o pecado leva à destruição, que o pecado leva ao adultério, que o pecado afasta você de Deus. E se você reconhecer que o pecado, ele está levando você à destruição, nesta manhã, é manhã de arrependimento, nesta manhã, é manhã de conversão, nesta manhã, é manhã de retorno para a presença do Senhor, é manhã de você reconhecer o sacrifício que Jesus fez. E aquele moço falou assim, não, no seu coração, eu errei contra o meu Deus, e contra os céus, e contra o próprio meu pai, eu fiz tudo errado, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá e vou falar para ele, que eu pequei contra os céus, e pequei contra ele mesmo, e aí eu vou me oferecer, não mais como filho, mas como servo, como trabalhador, eu vou ir ao lugar mais baixo, diante de Deus. Quando nós nos humilhamos, o Senhor te exalta. O Senhor diz, olha, humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, que a seu tempo Ele vos exaltará. Quando nós nos chegamos diante do Senhor, com o coração contristado, com a nossa mente entendendo que nós estamos precisando do socorro, precisamos da misericórdia do Senhor, que Ele é quem nos perdoa, Ele é quem liberta, Ele é quem transforma, nós voltamos atrás, e nós chegamos para Ele, e Deus, no momento certo, Ele nos exalta, Ele nos ergue, e assim aquele jovem voltou, colocou no seu coração e voltou. Atitude, ele se posicionou, ele voltou para a casa do Pai. Você que nesta manhã está afastado, você que nesta manhã, por qualquer motivo, na sua vida, veio as lutas, as provações, alguém falou mal de você, alguém te xingou, alguém te maltratou, você não foi reconhecido, e se afastou da presença do Senhor. Mas olhe, qual o bem que te trouxe isso? O que te trouxe de proveito para você? Você está afastado de Deus. Você pode, a qualquer momento, Jesus pode voltar e você pode ir para o inferno. E o Senhor, nesta manhã, está te convidando. Arrependei-vos e convertei-vos. Se arrependa e volte aos pés do Senhor. E comece uma nova história com o Senhor, de transformação, de vida, de projeto que Deus tem na sua vida. E aí você vai alcançar o refrigério que você precisa, o Senhor tem para te dar. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, porque o Senhor tem refrigério para a sua alma. E aquele jovem, o filho pródigo, ele voltou, e quando ele voltou, o pai dele já estava esperando. Assim está Cristo, te esperando você voltar, esperando você se arrepender, esperando você ser transformado, porque a transformação é Ele que vai te fazer na sua vida. O primeiro passo você vai dar, você vai se arrepender,
e vai voltar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados. Jesus quer te libertar, Ele quer te salvar. Os seus pecados são mostrados, são revelados pelo homem, pelo aquele que diz que é seu amigo, pelo aquele que diz que é seu companheiro ou sua companheira. Muitas vezes está apontando sempre os seus defeitos, mas Jesus não vai fazer isso. Jesus não faz isso. Ele vai te perdoar, e os seus pecados serão apagados, ou seja, Ele simplesmente não vai mais jogar, Ele não vai jogar em rosto aquilo, a sua desculpa, o seu pecado. Por quê? Porque o Senhor é aquele que perdoa, e quando Ele perdoa, Ele não lança em rosto a sua culpa, e quando Ele perdoa, os seus pecados são apagados, ou seja, se vocês são perdoados, são tirados, e você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é em Cristo Jesus. Então, que você possa entender, que para você encontrar o refrigério, pela presença do Senhor, o primeiro passo é você olhar para dentro de você. O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo com a minha vida? Eu preciso mudar. Você precisa mudar, sim. Mas como que você vai mudar se você não tomar atitude? Se você achar que a mudança vai vir pelo seu esforço? Não é só pelo seu esforço, é pelo seu posicionamento. Você posiciona e Deus começa a mudar. Ou seja, você fala a partir de hoje, fala assim, a partir de hoje eu sou de Cristo. A partir de hoje, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero servir a esse Deus. Ele será meu Senhor, meu Salvador. Ele cuidará de mim. Você entrega a sua vida a Ele, você se posiciona, e aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus começa a agir. Deus começa a mudar a sua história. E eu creio que se você quiser, nesta manhã, o Senhor vai fazer, porque o próprio Deus é aquele que pode perdoar pecado. Você fala, mas eu estou tão pecador, eu faço tanta coisa errada, e será que Cristo vai me aceitar? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus te ama? Se você nunca ouviu, você está ouvindo que Jesus te ama, mas eu creio que você já ouviu. E se Jesus te ama, é porque Ele verdadeiramente te ama, e este amor é incomparável. Ele morreu na cruz, por mim e por você. Você não merecia, eu não merecia, mas o Senhor fez o sacrifício, se nós merecemos. Então, qual é a gratidão minha, a gratidão sua? O que você pode fazer para agradecer? Você fala, mas eu não tenho nada a ver. Não, mas seja pelo menos grato ao sacrifício de Cristo. Seja pelo menos grato àquilo que Ele fez pela sua vida. Porque Provérbios 28:13, assim, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Você sabe que é pecador, porque neste mundo não há nenhum justo. Justo é Cristo, e Ele nos justificou pelo seu sangue. Mas você precisa, se você anda no caminho de pecado, se você anda afastado de Deus, você anda em transgressão a Deus, e você anda encobrindo os seus pecados, as suas transgressões, você comete um pecado, você trai a sua esposa, você trai o seu esposo, você pratica coisas erradas, você não obedece pai e mãe, e você encobre as suas transgressões. Eu quero dizer para você, os olhos do Senhor contempla todos os moradores da terra. Não há nada que fique encoberto diante de Deus. Tudo está nu e patente diante do Senhor. Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece os seus passos. Antes mesmo de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então, se você sabe que existe um Deus, que é
Todo-Poderoso, que está te olhando, te contemplando, mas Ele está apenas te olhando, te contemplando, e em um dia vai vir o julgamento, e neste dia, a sua culpa é sua culpa, mas se você tomar hoje a decisão de aceitar Jesus, Ele diz, os seus pecados serão perdoados, os seus pecados serão perdoados, ou seja, aquilo que você cometeu, está cometendo, você será perdoado, porque você não encobriu a sua transgressão, você, diante de Deus, confessa os seus pecados, e você deixa, porque quem tem um encontro com Cristo, tem nova vida. Você quer ter uma nova vida? Você quer ter uma vida de transformação, uma vida de paz, de gozo, de alegria, mesmo com as aflições da vida, que nos rodeia todos os dias, Cristo vai te ajudar, Cristo vai te ser o seu socorro bem presente na hora da sua angústia, vai ser o acalento da sua alma, o refrigério para você. Por quê? Que você vai alcançar a misericórdia. Nós precisamos alcançar de Deus esta misericórdia. O homem não tem misericórdia, o mundo não tem misericórdia. Se você fez errado, você paga até com a vida, com a sua própria vida. Mas Jesus já fez esse sacrifício, com a vida dele, entregou a vida dele, porque as suas misericórdias não têm fim, as suas misericórdias são infinitas. Então você confessa e deixa, e aí você alcançou esta misericórdia, e aí vem o tempo de transformação, de refrigério para a sua alma. Você deixa aquele momento em que você estava só falando, mas esta indecisão na minha vida, o Senhor começa a esclarecer para você. Por quê? Porque você proclamou, a partir de hoje, eu creio, que você está declarando uma guerra contra o inferno. Uma guerra contra o inferno. Você está se santificando. Você está se colocando como um valente de Deus, para dizer, eu sou do Senhor. Eu preciso de mudança, meu lar precisa de mudança, a minha vida precisa de mudança, a minha família precisa de mudança. A história, que às vezes você olha para a história da sua família, para a sua própria história, você olha para trás assim, fala, mas só tem desgraça. Fulano matou fulano, fulano roubou, fulano fez isso, só tem coisa ruim na sua história, na sua família, e você não sabe como parar isso. Você não vê solução para isso. Parece que aquilo, não parece, mas é verdade. Vai sempre acontecer, até que você se posicione e declare guerra contra o inferno. Quando você declarar guerra contra o inferno, eu vou dizer, a partir de hoje, eu vou aceitar Jesus. A partir de hoje, eu vou servir a este Deus vivo e poderoso. Eu não mais vou pelejar. Quem vai pelejar por mim, as minhas guerras, é o Senhor, porque eu vou me arrepender, eu estou arrependido, e agora eu quero ser transformado, eu quero me converter a este Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que a história da sua família, a história da sua vida, a história da sua casa, dos seus filhos, que às vezes está nas drogas, você está trabalhando, você está na sua casa, o seu filho nem chegou, sua filha nem deu satisfação, e você não sabe como mudar a situação, você não vai conseguir mudar sozinho, mas Jesus pode mudar a situação para você. Quem pode mudar é Jesus. Coloque esta causa na mão do Senhor, mas primeiro, antes de você colocar essa causa, o Senhor te convida para você fazer o quê? Olhe para você, peça perdão das suas ações, das suas atitudes, se arrependa e deixe que Deus vai te convertendo, cada dia, vai mudando. A conversão é a transformação. A partir do momento que você se arrepender, você vai começar a sentir o refrigério na sua alma, esse refrigério que só vem de Deus, esse refrigério que só o Senhor pode te dar, porque tem um texto muito glorioso, até o nosso pastor sempre nos ensina, que é Provérbios 1:23, que o Senhor nos convida da mesma forma, justamente esta maneira,
convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quando Deus, Ele é Pai, e como Pai, Ele cuida, Ele ama o filho. Todo pai, toda mãe ama o seu filho. E o Senhor falou: olha, convertei-vos pela minha repreensão. Mesmo que Deus, nesta manhã, está te repreendendo. Você fala: mas tão dura essa palavra. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Você quer uma nova história? Quer uma nova história na sua vida? Então se arrependa, se converta, porque o Senhor quer derramar sobre vós o teu espírito. O Espírito Santo quer fazer morada na sua vida, e vai mostrar, revelar para você as suas palavras, aquilo que é melhor para a sua vida, o melhor caminho, a melhor história. Porque quando você se converte, quando você se arrepende, o Senhor derrama do teu espírito, o Espírito Santo começa a fazer morada na sua vida, e aí você vai sendo usado por Deus para mudar. Deus mudou a sua história, e aí Ele começa a mudar os seus filhos, começa a mudar o seu esposo, começa a mudar a sua esposa, começa a mudar no seu trabalho, porque através da sua vida, o Espírito Santo foi derramado na sua vida, e aí Ele faz saber as suas palavras, e aí você começa a entender que só Jesus pode mudar a sua história. Então nesta manhã, o Senhor te convida: saia da indecisão, se posicione, se coloque como verdadeiro, não dê mais lugar ao diabo, mas coloque-se como aquele que é dependente de Deus. Seja dependente do Senhor, porque as suas forças são poucas, mesmo que você seja mais qualificado que acha que é, não é, porque a voz que proclamou lá no deserto, ainda continua a mesma hoje: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, vos é chegado o reino de Deus. Continue, porque o Senhor continua a te dizer: ainda há tempo para você, ainda há tempo para você, ainda há tempo para que você reconheça que Cristo não mudou, que Ele te ama, que Ele quer mudar a sua história, que Ele quer fazer com que você tenha um momento de refrigério nas suas angústias. Aí você fala: mas minha vida é tão tão triste, tão destruição que acontece, tanta coisa ruim. Mas nessas lutas, nessas dificuldades, o Senhor quer colocar refrigério, o Senhor quer colocar paz, quer colocar alegria na sua vida. Você já tomou a decisão nesta manhã de aceitar Jesus? Se não tomou, se decida, não fique em cima do muro, posicione como um valente de Deus, aceite Jesus. Coloque aí que você está aceitando Jesus neste momento, que você quer uma mudança, que você quer uma mudança na sua vida. Você não mais quer a sua história, essa história de derrota, de tristeza, de angústia, sem o socorro, porque o socorro bem presente é Jesus. Jesus é o socorro bem presente na sua vida. Então aceita Jesus, coloque aí que você vai aceitar Jesus. Está aceitando Jesus nesta manhã, que nós iremos orar por você, nós iremos pedir a Deus que Ele escreva o seu nome no livro da vida, que Ele possa realmente transformar a sua vida, e você possa ir encontrar uma igreja que possa pregar o Evangelho, que possa falar verdadeiramente a palavra do Senhor, te mostrar o caminho do céu. E com certeza, se você fizer isso, você vai encontrar salvação em Cristo Jesus, e Ele vai mudar a sua história. Porque é muito fácil a gente dizer que Deus é bom, Deus é bom sim, mas você não sabe, você só ouve dizer,
Mas a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Você precisa provar da bondade de Deus. Você precisa experimentar da misericórdia do Senhor. Você precisa provar deste grande amor. Quando você provar, você não vai querer deixar, porque o sabor é muito bom. Servir a Jesus é muito bom. Então provai e vede que o Senhor é bom. Mas se você estiver distante, você não vai conseguir provar as maravilhas de Deus, participar daquilo que o Senhor, do plano de Deus que tem para a sua vida. Então você precisa se chegar ao Senhor, se chegar a Ele, e entender que Deus tem algo maravilhoso na sua vida, que Deus tem algo tremendo na sua vida, mas temos que ter esta posição. Primeiro, nos arrepender, olhar para nós. Quando o arrependimento é você olhar para você mesmo, olhar para você mesmo e mudar. Olha, ali tem um abismo lá, e você está indo no abismo, direto para o abismo, direto para o buraco, direto para a destruição. E o Senhor te convida essa noite, você volta nesta manhã, retorne, volte, não caia no abismo, volte para a luz, volte para a rocha que é Cristo, volte para o lugar de segurança, venha para Jesus, que quando você vier para o lugar de segurança, para a rocha que é Cristo, você vai encontrar pão e peixe, o refrigério vai começar a entrar na sua vida, e aí você vai começar a sentir transformação, da tristeza para a alegria, da depressão à libertação, do pecado para a glória, a graça de Deus na sua vida. Você vai começar a sentir esta transformação diária na sua vida. Por quê? Porque você retornou. Então o convite é esse. Nesta manhã, Deus está falando para você: volte para mim, porque eu estou pronto a perdoar, eu estou pronto a salvar, eu estou pronto a libertar, a mudar a sua história, mas você precisa se posicionar. Até hoje você esteve aí, nesta meio da multidão, cheio de decisão, mas o Senhor te esclarece nesta manhã: saia desta indecisão e volte para Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração por você, e neste momento da oração, ainda há tempo para você aceitar Jesus, para você colocar aí que você está aceitando Jesus, mas não só colocar, mas tomar uma decisão verdadeira, uma decisão do seu coração, que você vai mudar, que a sua casa vai mudar, que a sua família vai mudar, que a sua história vai mudar, que a partir de hoje, o seu objetivo é os céus.